Tudo bom, gente? Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, mas eu vou esperar o pessoal entrar. Já queria até quem já tá aí já vai me falando. O que vocês acham sobre comparação, gente? O que vocês já ouviram até hoje sobre comparação? Melhor agora, Vera Lígia. Eu também. Melhor agora com vocês. Estava gravando uns vídeos aí pro canal do Telegram. O meu aplicativo eu gravei pelo iPad, pelo celular, e ele começou a dar um zoom, ficava assim, ó, só na minha boca, só no meio do meu rosto, não entendi nada. Ontem já fez isso, hoje fez de novo, instalei, não tá funcionando. Vamos ver. Raquel, Miriam. Nesse processo de emagrecimento, a Miriam foi uma das pessoas que eu mais encontrei, porque a Miriam é costureira, ajustou minhas roupas todas, né, Miriam? Maiane, tudo bom, gente? Vai me falando, gente, o que vocês acham sobre comparação? O que vocês já ouviram falar até hoje? Olha, de novo saiu o filtro, gente, eu tô com raiva. Por que tá tirando meu filtro? Por que eu não posso ficar com ele pra ficar mais bonitinha? Aí, ó, a Núbia já começou falando. Comparação pode ser um grande sabotador. Pode. Gente, tudo pode, tá? Tudo pode. O que eu costumo ouvir é que não é pra se comparar. Que comparação é um sabotador, ponto. E aí, quando a Núbia coloca aqui, amiga Soraya, quando a Núbia coloca aqui, pode ser um sabotador, gente, dinheiro pode ser um sabotador, internet pode ser um sabotador, ser bonito pode ser um sabotador, qualquer coisa, se você usar mal qualquer coisa, religião, que muitas vezes ajuda muitas pessoas, às vezes é um sabotador. Então, assim, a gente tem que saber usar, né? Aí, a Lídia, não precisa de filtro. A Rafa, comparação que gera melhoria é benéfico. Sim, tem que saber usar, exatamente. Aí a Dani, do Fala Mami, gosto de me comparar comigo mesma. Sim, comparar consigo mesmo, gente, esse aí acho que não tem ninguém que discute, né? Comparar consigo mesmo, todo mundo concorda. Tem que comparar mesmo. Se olhar pra você lá atrás e falar, como é que eu tô hoje? Como é que eu tava antes, né? Mari, não somos a cópia de ninguém. Não podemos nos comparar a ninguém. Na minha opinião, cada um é único e especial. Ok? Vamos falar sobre isso, Mari. Camila, Lorena. Gente, obrigada vocês estarem entrando. Já passamos aí alguns minutinhos, já deu tempo de algumas pessoas entrarem. Vamos começar. Por que eu sou Ellen, tá? Eu fazendo minhas análises da vida. Aí, a Nath, se usar como inspiração para se melhorar, tudo bem. Vamos lá. Por que eu fazendo essas análises aí da vida, lendo esses textos prontos, essas coisas muito padrão, né? Tipo, você não pode se comparar, você tem que se comparar só você mesmo, você não pode se comparar com as outras pessoas. Eu entro num conflito, às vezes, meio doido, fico me perguntando, mas por quê? E às vezes tiro algumas conclusões que são diferentes do que o senso comum fala, e eu adoro isso, adoro, tá, gente? E eu gostaria muito que todas as pessoas fossem assim nesse aspecto. Questiona tudo que ouve, questiona, se confronta, pergunta se é isso mesmo, sabe? Deixa eu ver, o que não gostamos é quando nos comparam negativamente, mas a autocomparação me parece vantajosa, tá? Eu acho que isso aí todo mundo já concorda, né? Eu não gosto de... A autocomparação é muito boa, eu me comparar comigo mesma. E o que geralmente a gente ouve é que se comparar com outras pessoas não é saudável. E é esse ponto que eu quero trazer hoje, tá? Por que eu sou Ellen? Sou a favor da comparação, inclusive com outras pessoas, tá? Porque, sinceramente, eu sou Ellen, não vejo como possível parar a comparação. É impossível, sabe? Vamos tentar... observar, por exemplo, crianças, tá? A criança tirou nota 8. 8 é uma nota boa, certo? Tirou uma nota na escola. 8. Ela tá feliz que tirou 8, eu fui bem. Até que, de repente, toda a turma tirou 10. A prova tava tão fácil e a turma toda tirou 10 e só ela tirou 8. A nota dela foi boa ou ruim? Depende do contexto, não é? Porque 8 é uma nota boa, mas na hora que a gente se compara e vê que toda a classe tirou 10 e que ela foi a nota mais baixa da turma, já não acho que a nota dela foi boa. De verdade, eu acho que ela vai ficar triste. Ela tava feliz, de repente ela vai ficar meio assim, poxa, eu fui o pior da classe. Da mesma forma, se me perguntarem assim, Su, você é alta ou baixa? Eu vou falar assim, bom, depende, né?
porque eu sou alta comparada à grande maioria das minhas amigas, né? Eu sou mais alta do que quase todas. Mas as pessoas que eu convivo desde a época de criança. Mas comparado, por exemplo, a ser modelo, eu sou baixa, né? Comparado a modelos, por exemplo, eu sou baixa. Então, eu preciso o tempo inteiro me comparar com o outro para poder definir essa água é fria ou quente. Depende. Se eu tô lá em Morro de São Paulo, naquele calorão, lá na Bahia, derretendo, eu vou achar, às vezes, que a água tá quente. Eu vou querer uma água ainda mais gelada. Mas se eu tô no inverno, né, menos sei lá quantos graus, em outro lugar aí do mundo, eu vou achar a água congelante. Sabe? Então, a comparação, ela faz parte do ser humano. A gente compara, isso não é nenhuma coisa que é ensinada, não. É automático. Eu vejo uma pessoa, uma criança da minha idade, eu com 7 anos, eu olho uma outra criança de 7 anos mais alta e eu comparo. Nossa, como essa pessoa é alta e eu baixa? Não é um ensinamento que nos faz, isso é natural. A gente se compara com pessoas à nossa volta. Esse primeiro ponto vocês estão conseguindo entender? Na minha opinião, acho que existem duas vertentes com relação à comparação. A comparação pode te levar a níveis mais altos, pois assim buscamos inspirações para ser melhor. Sim, às vezes te impulsiona, referência, mas quando a comparação é depreciativa e constante, pode fazer mal. O que fazer quando a pessoa que não sai... Quando a pessoa que não sai... Isso aí, nós vamos falar sobre isso, Mari. Quando a pessoa não sai favorecida, né? Eu olho e falo assim, nossa, eu sou a mais burrinha do grupo. Eu fui a que tirei a nota mais baixa, né? Então, isso aí que a Elise do Vencendo Desafios falou. Até aqui, a ideia é essa. Quando as pessoas pedem para que a gente não se compare, elas estão pedindo para que a gente deixe de fazer algo que é natural. É como te pedir para parar de respirar. Você vai se comparar. Ponto. Acabou. Sabe? E aí a gente precisa entrar num outro ponto. Aí, ali, por verdade, a questão é como vamos lidar com essa comparação. A gente vai entrar agora nesse ponto. Esse é o mais importante. Então, vamos lá. Eu lembro até quando eu fui fazer análise cromática, quando eu fui fazer a consultoria de imagem com a Lohane, da Style Me, eu falei assim, Lohane, eu tenho uma dificuldade muito grande de saber se uma cor é quente ou fria. A minha cartela deu quente e eu olho a cor e falo, não sei se isso é quente ou frio. E aí ela falou pra mim, pra você saber se é quente ou frio, você tem que botar do lado de outra cor. Você tem que comparar. E ela fez até isso nos stories, no feed dela tem. Quem faz consultoria de imagem sabe do que eu tô falando, né? Pra você saber se esse vermelho é quente ou frio, você tem que botar ele do lado do vermelho. Sabe? Aí você vai ver, ele tá puxando mais pro amarelo, ele não tá puxando. E por aí vai. Então, pra tudo que a gente vai fazer, pra tudo, essa comida é boa ou ruim? Depende, a gente vai comparar ela com uma outra comida, né? Dependendo se eu tivesse sem comer nada, essa comida é maravilhosa, se eu tô com fome, né? Depende do contexto da realidade. Então tá, não fazer comparações não existe, isso não vai acontecer. Eu vejo que as pessoas passam uma vida lutando por isso, elas vão no consultório, por muitas vezes eu mesma já falei, para de se comparar, e não adianta, ela volta a se comparar. Então eu vou pro ponto 2 do que a gente tem para falar hoje. A gente precisa amadurecer. Amadurecer a ideia, entender a ideia de que existem milhares de pessoas melhores do que a gente em milhares de coisas. Eu não posso ser um bebê chorão, gente, que, mas ela é mais baixa do que eu queria ser mais baixa, e agora também eu vou entrar em depressão por causa disso. Agora eu vou ficar chateado, eu vou chorar pelos cantos porque tem gente mais rica do que eu, gente que faz melhor do que eu, gente que conseguiu mais rápido do que eu. Não dá, a gente precisa amadurecer, eu preciso olhar para o outro, reconhecer, sim, as pessoas são melhores do que eu em milhares de coisas. E eu preciso aprender a lidar com isso. Eu não posso querer que o mundo pare de girar, que as coisas parem de funcionar como elas funcionam, porque me deixa triste, porque me faz mal. O ideal é que eu aprenda a amadurecer e que eu olhe para a circunstância e falo, caraca, essa menina de 31 anos já é PhD em sei lá o quê, já ganha 5 mil por consulta. Caraca, que irado, como que ela fez isso? Deixa eu aprender com ela. Ao invés de eu falar, poxa, e eu? Olha o quanto que eu cobro na sessão, eu só fiz um curso até hoje. Não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão conseguindo captar a mensagem? A gente quer que o mundo pare de girar, porque isso me deixa triste. Ao invés de eu aprender a parar de ficar triste com a realidade machuca e a gente não quer lidar com essa dor. Eu não gosto de lidar com essa dor, eu não gosto de me sentir mal com isso, mas dói, gente, dói.
Dói enxergar que tem uma pessoa que tem um corpo mais bonito que o seu. Sabe? Você olhar e falar assim, nossa, existem 2 mulheres de 31 anos, como eu, tá? Tô me comparando com uma outra mulher de 31 anos que também não tem filho, que tem uma condição financeira como a minha, que tal. E essa mulher tem um corpo muito mais bonito que o meu. Ela malha e a perna dela, buf, explode. Ela não tem uma celulite, ela tem uma bunda gigante, ela tem uma estrutura fina, tá? Me dói essa realidade. Então, por isso eu não vou me comparar? E vou me manter essa criança mimadinha? Que as coisas no mundo só podem acontecer se forem a meu favor? Ou eu vou aprender a olhar pra isso e falar, caramba, nisso ela é melhor do que eu. Isso ela faz melhor do que eu. Isso ela tem melhor do que eu. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu sei que eu tenho outros valores, porque eu sei que eu tenho outras coisas que eu faço muito bem, porque eu sei que se eu trabalhar, se eu lutar por isso, eu consigo alcançar isso que ela alcançou. Talvez não, a verdade é que talvez não, mas existe uma possibilidade de que sim. E aí a gente prefere parar de olhar uma realidade que está na nossa cara, que sim, existem pessoas com corpo mais bonito, que conquistaram dinheiro mais rápido, que tem mais força, que tem mais disposição, que tem mais disciplina. E eu não quero olhar isso porque isso me deixa dodói. Vocês estão compreendendo o que eu tô falando? Deixa eu ver se tá... Como é que estão os comentários aqui? Ajudou muito. Obrigada, Bruna. Perfeitamente com a comparação saudável. Gostaria de saber quando ela não é saudável. Até porque cada um tem uma história. Isso deve ser levado em conta. Mas quando ela não é saudável? Ah, tá me fazendo mal. Então eu preciso melhorar. Eu não preciso parar com a comparação. Eu preciso crescer. Você entende? A gente, por exemplo, eu tenho dificuldade com comer doce. Então eu tenho que excluir o doce do mundo? Então eu não posso nunca ir no restaurante e ver alguém comendo uma sobremesa porque eu tenho dificuldade com doce. Não, eu preciso melhorar a minha dificuldade com doce. Eu preciso superar a minha dificuldade. Se você não se sente bem, se você não consegue viver feliz, vendo o mundo real, que é o mundo em que existem pessoas melhores do que nós em diversos aspectos, se você não consegue viver bem nesse mundo, você precisa aprender a viver bem. E não você precisa tentar mudar esse mundo. Ah, não, então eu não vou olhar, eu vou fechar o olho e vou fingir que não tem. Eu vou pular a parte do cardápio que tem a sobremesa, porque eu não consigo suportar ver uma sobremesa e não comer. Não dá pra gente ser assim, a gente se mantém como crianças. O mundo real é assim. Exatamente, determinada coisa a pessoa é melhor que a outra e outra só melhor, é isso. Ops, peraí, gente, apertei alguma coisa aqui, tirou meu filtro de novo, eu vou botar ali de novo, tá, gente? Não vou sossegar, porque eu não posso clicar em nada aqui que ele tira meu nariz fino. Mirella, que bom que você tá gostando. Vera Lígia, eu me amo e tá tudo bem. A comparação me faz extrair dos outros aquilo que vai me agregar valores. São coisas positivas que posso ter também. Tento todos os dias, por exemplo, captar de Jesus minha maneira de ser e pensar. Maravilhoso. Saber, entender e aceitar o seu melhor, fazer o seu melhor. Sim, super compreendo, perfeito, verdade, o mundo continua o mesmo. Isso, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje é que eu posso, sabe? A gente deve conseguir isso. Olhar para uma outra pessoa e falar, cara, ela é linda, ela é bem-sucedida, ela tem um corpão depois de ter 4 filhos, ela, sei lá, o que mais? Ela é rica profissionalmente. E eu olhar para ela e olhar para mim, saber que em vários aspectos ela é melhor do que eu e ainda assim ser feliz com quem eu sou. E ainda assim conseguir valorizar o valor dela, e isso não acabar com a minha autoestima, porque aí a gente coloca o poder nas nossas mãos. Eu posso buscar aceitar, ela tem mais força de vontade mesmo, ela é mais disciplinada, ela é mais bonita, e eu aceito essa realidade, ou eu luto para mudar essa minha realidade. Não, eu também quero chegar lá, eu vou me inspirar nessa pessoa, eu vou ser tão boa quanto ela, ou até melhor, e aí eu vou atrás disso. E aí você, encarando essa realidade, você amadurece, porque aí você pega e decide. Eu quero isso pra mim ou eu quero isso? Agora, se você vive num mundo de ilusão, de que eu não posso me comparar, de que as pessoas são diferentes e ponto, né? Ok, isso é uma verdade, as pessoas são diferentes, mas o que isso tem a ver com posso ou não posso comparar? É porque as pessoas ficam tristes quando se comparam. Só que não era pra ficar triste. É esse o ponto. Não era pra ficar triste. Não era pra doer. Era pra ser vida real. Vida real é assim mesmo. Exatamente assim, o mundo não pode parar nem girar só por mim, mas às vezes antes de começarmos a fazer comparações, seja necessário trabalharmos
autoconfiança e autoafirmação, não acha? Para não arriscarmos que essa comparação se torne um pesadelo. Sim, Carol, por isso que eu tô falando, o que a gente, na verdade, o que eu consigo entender, o que eu quero passar aqui pra vocês é o seguinte: a gente precisa amadurecer, tá? Então, talvez no processo de emagrecimento, eu deva realmente me afastar de pessoas que vão me chamar sempre pra beber, que vão me chamar sempre pra comer doce. Talvez eu deva, por um período, me afastar, mas não colocando isso como problema. Como as pessoas fazem, elas colocam a comparação como problema, ou o fato de sair com os amigos como um problema. E aí as pessoas estão tirando o foco da situação. O problema sou eu que não consigo lidar com essa realidade, tá? E aí eu posso usar estratégias, que talvez uma dessas estratégias seja: não vou me comparar. Deu pra entender? Então, ok, às vezes eu não vou me comparar, não vou lidar bem com a comparação, mas eu tenho que entender que o problema não é a comparação. O problema é a minha imaturidade em lidar com questões minhas. A minha imaturidade em não enxergar meu valor, em não saber, em não ter autoestima, em não ter autoconfiança, sabe? O problema é esse. Su, pode falar um pouco sobre a diferença entre a comparação e a inveja? Eu vejo muito isso no mundo profissional. Posso sim. E quando somos comparados por outros, pode não ser saudável? Bom, se a gente estiver saudável emocionalmente, você vai entender a comparação, né? O problema é que a gente está falando de seres humanos que têm altos e baixos. Então, vamos lá. Se o André chega aqui e fala: minha ex-namorada, ela não ficava de cara feia igual você fica. Eu posso ser maduro o suficiente para entender que o que ele tá querendo me dizer é o seguinte: Sueli, eu não gosto dessa sua cara feia. Eu não gosto desse seu mau humor. A questão é que a gente é tão infantil e tão imaturo. Eu falo: então quer dizer que você prefere ela? Aí a gente começa uma quebra de braço, sabe? Então, não é o ideal. Ele poderia falar de uma forma mais madura, mas assim, a gente tem que parar de demonizar a tal da comparação, sabe? Porque ele só tá querendo dizer uma coisa: para de fazer essa cara feia. Simplifica a vida, tá, gente? Não complica, não. Porque ele tá falando da ex, é porque ele gosta dela. Por que ele não tá com a ex, então? Por que ele tá com você? Né? Então, e se ele realmente queria estar com a ex, melhor você saber logo. Você não prefere? Não, eu prefiro. Se ele realmente prefere estar com a ex, eu prefiro saber logo. Deixa ele comparar à vontade, que eu já fico sabendo que ele queria estar com a ex. E aí a gente deixa a fila andar, né? Não? Eu penso dessa forma. Sobre inveja, Mari, a inveja, ela tem, todo mundo tem, tá? Eu acho que eu falo que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de assumir, que tem inveja das outras, né? A gente sente inveja, sim, principalmente quando a gente se compara, né? Eu olho pra uma pessoa que, poxa, eu tô fazendo dieta e eu não consegui emagrecer, eu emagreci 3 quilos, eu olho uma pessoa que fez uma mesma dieta, que tava até... que fez até não tão bem quanto eu, e ela emagreceu 7. Como assim eu perdi 3 e a pessoa 7? Você fica com raiva. Dá uma raiva, assim, de não é justo. Não era pra ela ter conseguido e eu não. A inveja tem esse quê, assim, ela tá no meu lugar, sabe? Eu queria estar no lugar dela. Eu merecia mais do que aquela pessoa. Muito diferente da admiração, em que você olha: caraca, se eu pudesse ser um pouquinho parecida com essa pessoa, como eu queria aprender, como eu queria seguir os passos dessa pessoa. Isso é muito diferente, né? A admiração e a inveja, acho que todo mundo já sabe diferenciar. E a comparação, muitas vezes, ela te conduz para a inveja, se você for imaturo. E outra, como eu falei, todo mundo sente inveja. Só que o que a gente pode fazer? Eu posso sentir ela e descartar, sabe? Então eu me comparei, falei: poxa, que injusto, né? Eu emagreci só 3 quilos, a pessoa 7. Eu sei que ela fez um esforço bem menos pior, ela nem treinou e eu tô aqui me matando nessa bicicleta. Aí eu penso isso. Logo depois eu tenho o poder, gente, de pensar assim: não, mas calma aí. Genética é diferente, talvez ela tenha feito alguma coisa que eu não fiz. Ela tem um histórico, né? Eu tenho 30 anos, talvez ela foi uma pessoa ativa a vida inteira, talvez ela tenha mais massa muscular, talvez ela tenha algum alimento que ela come que eu ainda não coma, né? E que isso ajuda o processo dela de desinchar. Sei. E aí eu posso transformar isso em... Vou tentar descobrir. Vou perguntar pra ela o que ela tem feito. Que talvez ela tenha feito alguma coisa que eu não tô enxergando. Sabe? Esse é um ponto, assim, de você saber diferenciar. Você pode transformar essa inveja. A felicidade do outro não pode me causar tristeza. Isso, a inveja, ela tem essa característica, tá? A conquista, a vitória, a felicidade do outro, a superação do outro me causa tristeza. Então, se você considera que a comparação é sempre benéfica, se a gente estiver falando de pessoas maduras, sim. Se a gente está falando de pessoas que querem crescer, que querem amadurecer, que querem digerir isso de uma forma saudável, sim.
Eu considero a comparação saudável, eu acho que ela é fundamental. Ela pode ser totalmente benéfica para o ser humano se a gente souber usar, tá? Eu considero sim, tá, Elis? Isso também existe a questão de não sermos bons e se comparar só nos pontos negativos. Sim, aí a gente entra no ponto da autoestima, né? Eu me considero tão fraca, eu me considero tão ruim, e aí eu fico sempre me nivelando, me comparando com... Como você colocou, né? Eu pego o meu ponto ruim e comparo com o ponto bom da pessoa. E aí é uma outra coisa que eu quero falar aqui. Vou aproveitar, quero falar sobre isso, gente. Quando a gente fala de comparação, quando eu tô falando de comparação, eu quero que a gente compare realidade com realidade. A gente precisa fazer comparação justa, tá? Eu não posso pegar eu aos 50 anos depois de 3 filhos e comparar o meu corpo com uma menina de 30 anos que nunca teve filho, que malhou a vida inteira. Eu não posso fazer esse tipo de comparação, porque eu estou sendo injusta. A gente precisa comparar. Eu aprendi isso com Jerônimo Telmo. Quem não conhece, ele é excelente, tá? Aí no Instagram, Jerônimo Telmo. O que ele ensina pra gente? Você precisa aprender a comparar. Comparar não, ele explica essa questão que a gente faz muito aqui na rede social. A gente compara palco com bastidor. Então, por exemplo, eu olho o feed de uma pessoa, eu olho os stories de uma pessoa e falo, nossa, como ela é feliz, como o marido trata ela bem, como ela vive ganhando presente, como o corpo dela é sensacional, como, né, e aí eu olho o palco, né, eu não convivo na vida dela, eu não tô ali, eu não vejo ela sem edição no Photoshop, eu não vejo quantas fotos ela tirou pra aquela foto ficar bonita. Hoje mesmo eu postei uma foto que eu tava magrinha, gente, eu tirei umas 10, pelo menos, entendeu, porque eu não tava parecendo tão magrinha, eu olhava no espelho e falava, pô, tô magrinha, eu tirava foto, pô, não tô tão magrinha assim, e aí eu tirei 10 pra uma eu realmente me achar magrinha e postar. Então, você tem que aprender também a ter maturidade para entender que a gente posta na rede social o que a gente acha mais bonito. A foto do perfil do WhatsApp, do Instagram, é a que a gente acha mais bonita e que representa muito bem a gente. Então eu não posso pegar e comparar aquela foto ali do perfil, do Instagram da menina, com eu acordando de manhã sem maquiagem, sem filtro, me olhando no espelho e falando, nossa, como aquela menina é maravilhosa e olha eu, como sou esquisita. Não dá, sabe? Então, a gente precisa aprender. Para fazer comparação, a gente também tem que usar inteligência, né? Então, eu vou comparar realidade com realidade. Então, eu só posso me comparar com quem tá perto. Eu não posso comparar com uma pessoa que eu não sei. Sabe? A pessoa, às vezes, é super bem sucedida financeiramente, mas eu não sei se ela teve ajuda, se ela teve apoio, se ela teve investimento, eu não sei da vida dela. Sabe, eu não sei exatamente o que ela fez, como que ela chegou lá, mas às vezes eu posso me comparar com uma pessoa que tá aqui do meu lado, e que eu sei do bastidor dela. Eu sei como é o casamento dessa pessoa, eu sei como é a alimentação dessa pessoa, eu sei quanto tempo ela dedica ao estudo. E aí, essa comparação, gente, se a gente tiver maturidade, ela é absurdamente benéfica. Te traz pra realidade. Te traz valor, vai fazer você valorizar suas qualidades e vai fazer você baixar sua bola onde você não é bom. Ai, não, então não vou me comparar, não, vou olhar pra mim, porque antes eu bebia 5 litros de Coca-Cola por dia, agora eu bebo 4, tá? Continua ruim pra caramba. Continua muito ruim. Compara assim com uma pessoa que pegou dos 5 litros de Coca-Cola e passou a beber nada de um dia pro outro, porque ela tem muita força de vontade, e olha pra ela e fala assim, cara, que força de vontade, se ela conseguiu, eu posso também. Eu vou lutar por isso também, eu vou atrás disso também. Talvez eu não consiga no tempo dela, do jeito dela, da forma que ela conseguiu, mas eu vou lutar por isso. Ou então, realmente, essa pessoa é muito melhor do que eu nisso. E aceita essa realidade. Não é pra doer tanto assim, gente. Não é pra ser algo que nos faça tão mal. Não é pra nos destruir, olhar pro outro e saber que o outro é mais bonito, mais legal, mais inteligente, mais rico. É pra gente ter maturidade pra lidar com isso. Comparar rico, pobre é viável porque as condições de berço são totalmente diferentes. Pois é o que eu tô falando. Comparar realidade com realidade. Eram 2 pobres que ficaram ricos? Compara. 2 pessoas estudavam na mesma escola que eu, com pais no mesmo nível, e eu ganhei dinheiro e a pessoa não? É pra comparar? Claro, é pra eu olhar pra mim e ficar orgulhosa de mim. Como eu tive força de vontade, como eu venci, como eu corri atrás, como eu me empenhei. Se fosse o oposto, olhar para uma pessoa que saiu do mesmo lugar que eu, que começou do mesmo nível que eu, e olhar para ela e ver que hoje ela é rica e eu não sou, é para eu olhar para ela e falar, caraca, onde eu falhei? Aonde que eu me perdi no caminho? O que caminho que eu escolhi que foi diferente? O que eu tenho para aprender com essa pessoa? Essa pessoa é melhor que eu para fazer dinheiro, ponto.
Ponto. Acabou. Ela é melhor do que eu pra fazer dinheiro. Não é pra eu ficar triste com isso, não. Sabe? Porque eu sei que eu sou melhor em outras coisas. Porque eu sei que eu sou bom em outras coisas. E se eu não for, eu tenho como ser. Eu tenho como ser. Tem sempre o fio de esperança. Deixa eu ver o que mais, gente, vocês estão falando. Verdade, palavras sábias. Gente, use a comparação para te motivar. Tenha um olhar carinhoso para a sua realidade, mas saiba a hora que você precisa ser duro com você. Saiba ser duro com você, saiba cobrar de você e ao mesmo tempo saiba ter um olhar carinhoso, sabe? Não compare de forma injusta, mas compare realidades com realidades e aprenda como que a pessoa fez para ser muito melhor do que eu nisso. Vou aprender com ela, sabe? Eu não sou tão boa nisso, tá tudo bem, eu não vou ser boa em tudo, eu não vou ser a melhor em tudo. Às vezes uma pessoa que ganhou muito dinheiro foi um péssimo pai, às vezes uma pessoa que foi um excelente pai e não cuidou da saúde morreu cedo, o outro que cuidou muito da saúde, não trabalhou, não estudou tanto, ficou intelectualmente burro. É assim a vida. E se você não pode olhar para isso, reconhecer isso em você, você não tá pronto para viver na nossa realidade. Não dá, as pessoas não vão ficar passando pano, aliviando pra você, sabe? Então, gente, temos como ser, exatamente, temos como ser. Isso é muito legal, né? Saber que a gente tem a liberdade de enxergar nós mesmos, enxergar a nossa realidade e falar assim, bom, quero mudar ela ou quero aceitar ela. E aí eu decido. Excelente reflexão, é importante se conhecer bem e estar bem com quem somos, reconhecendo as nossas qualidades. É isso, gente, é isso. Gente, por hoje foi quase 30 minutos de live, mas eu acho que o tema mereceu, né, esse debate. E adoro estar aqui com vocês, as sextas-feiras têm sido maravilhosas, tá me botando para estudar, tá me botando para pensar, e tem sido muito bom para mim. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Quero dizer que tem o canal do Telegram, que é só ir lá no meu perfil para entrar e tem videozinho, conteúdo quase que diário. E é isso, gente. Sexta-feira a gente se vê de novo, a gente se vê ao longo da semana nos stories, tá? Se você gostou, encaminha para alguém, chama essa pessoa para assistir, fala que é bom, chama ela na sexta-feira que vem pra gente ter mais temas e dar continuidade, tá? Ó, brigadão. Beijão pra vocês, tá?